Amém, meu irmão? É isso que eu quero que você saiba. É sobre isso que eu quero conversar com você, eu quero que você conheça. Eu quero que você conheça o amor de Deus. Eu não estou te apresentando mais uma nova religião. Religião você já tem a sua, eu já tive a minha. Eu estou querendo que você largue mão de religiosidade, dessas doutrinas, desses rituais. E eu gostaria muito que você conhecesse do amor e dessa graça de Deus. Nós lemos ali que é pela graça que nós somos salvos. Ou seja, sem preço e sem merecimento. E nós lemos aqui, a respeito aqui em Romanos 8,32, que Deus, que aquele, falando de Deus, que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas. É interessante isso, um dia Deus estava me ensinando a respeito disso. Nós, quando chegamos diante de Deus, eu cheguei diante de Deus todo bagunçado, bebida, droga, vida desregrada, tudo errado. E eu aceitei essa graça, esse favor dele. E aí eu comecei a mudar a minha vida, Comecei a abrir mão dessas coisas, comecei a tirar essas coisas que eu sei que são erradas. Eu fui removendo isso da minha vida, dia após dia. O Espírito Santo foi me convencendo e eu fui removendo isso da minha vida. E aí, depois de um tempo, nós podemos cair numa cilada. Qual cilada? Que agora parece que Deus ele é obrigado a fazer coisas em nossas vidas, não por graça mais, porque nós não merecemos, mas agora Ele tem que fazer porque nós merecemos. Porque nós somos bons, afinal de contas, aí nós estendemos uma lista diante de Deus, porque eu não bebo mais, eu não uso droga mais, eu sou correto, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, e paraná, baraná, baraná. Fazemos uma lista diante de Deus de bondades, de uma vida correta, achando que Deus ele vai responder as nossas orações por causa da nossa obediência, por causa da nossa correção. E Deus não faz nada disso, meu irmão. O que está escrito aqui? Não nos dará graciosamente, também é por graça. Deixa eu te ensinar algo a respeito de dinheiro, por exemplo. Lá na igreja, no Sal da Terra, nós cremos o quê? Que o dízimo já foi embora. O dízimo não existe mais. Essa lei, essa obrigatoriedade. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, entre no nosso site, que é o saldaterrapc.com.br, entre lá em mensagens, vídeos, e você vai ver um programa gravado há muito tempo atrás, falando sobre o dízimo e sobre a oferta. E eu creio que se você abrir o seu coração, você vai entender exatamente, não é o que eu acho, não é a doutrina do Sal da Terra, é o que o Evangelho, o tempo da graça e da verdade nos diz. Então lá na igreja nós temos o hábito de ofertar, liberalmente, sem nenhuma imposição, sem envelope, sem nome, sem nada. Sem cobrança, sem exigência, sem nada. Lá as pessoas, como é o Evangelho, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós praticamos essa palavra. E durante um tempo eu, sem conhecimento assim, dessa graça, eu apoiava a minha fé, eu apoiava a minha colheita, porque a palavra de Deus diz que aquele que planta, colhe. Então eu apoiava a minha colheita simples e unicamente na minha plantação. Só que aqui no Evangelho aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, está escrito assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E Deus começou a me ensinar a respeito disso, Marcelo. Não é simplesmente porque você planta que você colhe. Você tem que plantar baseado numa fé. Você tem que plantar alicerçado e fundamentado numa graça. Então, a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre para me enriquecer. Esse é o meu fundamento. Qual que é a obediência de um fundamento? Qual que é a prática desse fundamento? Qual que é a obra dessa fé? A plantação. Qual que é o resultado? A colheita. Todas as coisas. A salvação espiritual é mediante a fé pela graça de Deus. A colheita financeira é mediante a fé. E a obra é a plantação. Pastor, e a obra da fé em relação à salvação? É o batismo.
Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Tem pessoas que ficam nesse dilema de batizar ou não batizar. Não, eu creio em Jesus, mas eu não preciso me batizar. Eu creio em Jesus, mas eu não estou preparado para me batizar. Meu irmão, Jesus disse, quem crer e for batizado. O batismo é simplesmente uma obra daquele que crê. O que é a oferta? A oferta é a obra daquele que crê que Jesus, pela sua infinita graça, Ele se fez rico, Ele se fez pobre para me enriquecer. O perdão, o que é o perdão? Quando eu estou liberando um perdão, quando eu estou perdoando uma pessoa, é simplesmente porque eu creio na palavra que está escrita assim, se você perdoar, eu te perdoo. Não é assim que funciona? Então eu quero com isso, meu irmão, eu quero que você seja liberto das suas boas obras, da sua obediência, da sua capacidade própria. E eu quero que você volte lá no início de tudo. Como eu lá atrás, o dia que Jesus, eu não tenho nada para trocar com você. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou esse daqui mesmo, mas eu creio. Eu não tenho bondade para te dar, mas eu creio. Eu não tenho boas obras para te oferecer, mas eu creio. Meu irmão, eu quero que você creia em Deus. Eu quero que você creia nessa verdade. Você vai praticar boas obras, não é para ser salvo, não é para receber nada em troca, é simplesmente porque você já crê. É simplesmente porque você já nasceu de novo. Você tá me entendendo a respeito disso? Eu quero que você se desvencilhe dessa vida boa, porque eu sou bonzinho, porque eu sou correto. A palavra de Deus diz a respeito de pessoas que receberam, que alcançaram. Teve uma prostituta que recebeu o perdão de Deus. E às vezes a gente fala, nossa, mas eu sou muito melhor do que uma mulher assim, ou um homem assim. Eu sou muito idôneo, eu sou muito digno. Meu irmão, e aí não recebe nada. Porque eu não recebo por dignidade ou por idoneidade. Eu recebo por fé. Jesus chegou para essa mulher e falou assim, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. A tua fé te salvou. A Bíblia fala de um centurião romano que tinha um servo que estava horrivelmente enfermo. Jesus falou, eu vou lá curá-lo. Ele falou assim, Jesus não precisa ir não, manda apenas com uma palavra o meu servo vai ser curado. Jesus se admirou daquela fé e ele disse para esse centurião romano, ou seja, ele não era nem hebreu nem judeu. Ele não participava de sinagoga não, mas ele olhou para Jesus e ele sabia que Jesus ele tinha poder para curar o servo dele. Um centurião romano, quer trazer para o nosso contexto hoje, ele não participava de igreja não, mas ele cria em Jesus, e Jesus falou assim, a tua fé, seja feito conforme a tua fé, e o rapaz foi curado. A Bíblia diz de um leproso que chegou diante, sabe quem que era o leproso no Antigo Testamento? Uma pessoa imunda, excluída da sociedade, e ele chega para Jesus e falou assim, Jesus, você pode me curar? Ele falou assim, você pode me curar? Ele falou assim, posso. Seja curado no nome de Jesus, ele foi curado. Seja curado em meu nome, ele foi curado. Um leproso. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher também excluída, imunda, rejeitada pela família, pela classe sacerdotal, por todas as pessoas. E essa mulher, ela chegou diante de Jesus, tocou em Jesus, ela foi curada. Jesus falou para ela assim, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E aí? O que ela tinha para oferecer para Jesus para receber cura? Nada. O que a prostituta tinha para oferecer para Jesus para receber o perdão? Nada. O que o centurião tinha para oferecer para Jesus para receber, para o servo dele ser curado? Não tinha nada de coisa boa. Todos eles tinham uma coisa em comum, a fé. Como é que eu sou salvo? Pela graça sois salvos mediante a fé. E esse texto aqui, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele graciosamente? Como que eu recebo a graça de Deus? Pela fé. Não é por obra, não é por obediência, não é porque eu sou bonzinho, é por fé. O cego Bartimeu, um mendigo, excluído da sociedade, sentado à beira do caminho, marginalizado, ouviu que barulho é esse? É Jesus. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos, os bonzinhos, os certinhos, falou, cala a boca, fica quieto, não incomoda o mestre. Ele gritou mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e o chama
e falou assim, perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, eu quero ver novamente. E ele pegou e falou assim, a tua fé, recupera a tua vista, a tua fé te curou. Meu irmão, um mendigo recebendo, e eu que às vezes estou dentro da igreja, você que está dentro da igreja, bonzinho, correto, tudo direitinho, e às vezes nós não estamos recebendo nada de Deus, todas essas outras coisas, por que eu não estou recebendo? Porque eu tenho feito algo errado diante do Senhor. Eu tenho tentado receber as outras coisas. A salvação foi por fé. E as outras coisas eu acho que é por obediência. É porque eu sou bonzinho, é que Deus me vê lá na igreja todo domingo, toda sexta, tudo isso, tudo aquilo. Não é por isso. É o mesmo meio, é por fé. É a mesma base, a graça. Algo que eu não mereço, algo que Jesus fez por mim. Amém, meu irmão? Esse é o meu convite para você. Participar desses nossos programas para que você conheça o Evangelho, para que você seja livre. A palavra de Deus diz que a verdade, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus colocada em prática. Essa palavra praticada, ela nos coloca em liberdade. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para te colocar em liberdade. Então, mais uma vez, eu reitero meu convite para você. Todas as terças, de 8h30 às 9 da noite, e todos os domingos, da 1 a 1h30 da tarde, o programa Desfrutando do Amor de Deus aqui na TV Plan. E todos os sábados, às 10 horas da manhã, na Rádio Difusora, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? E você que tem dúvida, a partir do próximo programa, você já vai ter condições de... Talvez eu leia a sua pergunta, para eu responder a sua pergunta, ou mandar por e-mail a resposta da sua dúvida, do seu questionamento, né? pastormarcelobataglini@hotmail.com. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, né? E com a graça de Deus, que eu possa responder isso para você. Amém? Mais uma vez eu te digo, eu estou muito feliz, muito satisfeito e eu tenho muita fé, muita certeza de que é um tempo novo. E você será o grande beneficiado disso. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que a sua família seja abençoada através da verdade, através da palavra do Senhor. E até a próxima semana, no nome de Jesus Cristo. Amém.